Bom dia e bem-vindo ao estúdio AIR e Cosmos, onde hoje temos o prazer de receber Héloïse Fayet. Bom dia. Bom dia, Xavier. Você é pesquisadora no Instituto Francês de Relações Internacionais e especialista em energia nuclear militar. Sim, muito. Importante de esclarecer. Vamos falar um pouco sobre esse clima geral em que se diz que a França poderia se tornar o guarda-chuva nuclear da Europa. Talvez outros europeus possam usar nossas armas nucleares. Então, primeira pergunta, o que temos na França em termos de dissuasão? Hoje, a França tem dois componentes, portanto, um componente oceânico e um componente aéreo. Isso representa 4 submarinos nucleares lançadores de mísseis. O componente oceânico, que podem embarcar 16 mísseis M51, são mísseis balísticos intercontinentais que têm um alcance de cerca de 8 mil quilômetros. Os submarinos nucleares lançadores de mísseis balísticos têm a vantagem de serem indetectáveis. É isso que chamamos de garantia de contra-ataque. Isto é, se toda a infraestrutura nuclear na França for destruída, normalmente os submarinos nucleares lançadores de mísseis balísticos ainda podem disparar um míssil less-less. Sempre há pelo menos um. Submarinos nucleares lançadores de mísseis balísticos no mar, garantindo a permanência da dissuasão. E então também temos uma componente aérea que se subdivide em 2 ramificações. Você tem de um lado as forças aéreas estratégicas. São 2 esquadrões de rajadas que carregam sob suas asas o ASMPA, o míssil de cruzeiro nuclear francês que tem um alcance. Encontramos muitas estimativas na internet, mas menos de 1000 quilômetros. Portanto, o Rafale ainda precisa se aproximar para entregar a carga. E então há uma originalidade francesa, que é a Força Aeronaval Nuclear. Portanto, são os Rafales marinhos que são capazes de pousar no porta-aviões Charles de Gaulle e então decolar com também o míssil nuclear sob as asas. Portanto, a componente aérea é mais para o que chamamos de sinalização estratégica. Assim, os exercícios, operações e manobras permitem transmitir uma mensagem de determinação ao adversário. Isso permite reduzir a tensão antes de atirar. Sobre a potência de um único míssil dos 16 presentes em um submarino, estamos falando de que ordem de grandeza? Então, obviamente não é público, mas porque não sabemos exatamente quantas ogivas nucleares existem sob a cobertura de um M50, e um disse entre 6 e 8 ogivas que teriam cada uma potência de 100 quilotoneladas. Então, a SMPR estamos mais para 300 quilotoneladas, mas que é ajustável, então, não ao nível das armas nucleares americanas, tipo menos de 100 quilotoneladas, mas que é ligeiramente ajustável, especialmente para entregar o que chamamos de aviso final, que seria justamente potencialmente essa mensagem final. Ao ver o adversário antes de possivelmente lançar os mísseis restantes, por se necessário for, então temos, eu simplifico, um megaton em um M50 e um 300 quilotons em um S-300 MPA comparado aos 15 quilotons de Hiroshima. É isso. Mais ou menos isso, sim. Então, Os danos cresceram consideravelmente. Os Estados Unidos forneceram armas nucleares, como a bomba B-61 aerotransportada a alguns países europeus. Como isso funciona? Hoje, a B-61 está em processo de modernização. Ela está implantada em vários países da OTAN, portanto na Alemanha, nos Países Baixos, na Bélgica, na Itália e na Turquia. E então essa bomba pode ser transportada por aviões, portanto F-6 ou Tornado e outros modelos também, que também estão implantados nesses mesmos países. Então, obviamente, é necessário, na verdade, a autorização de Supreme Allied Commander Europe, o comandante da OTAN na Europa, para usar essas armas nucleares, comandante que é americano. No final, é necessário o acordo do presidente dos Estados Unidos da América e, obviamente, do país anfitrião. E então, esse avião faz parte das forças aéreas dos países onde é implantado e seria pilotado justamente por um piloto da nacionalidade de um piloto belga ou alemão, para ir largá-la acima de uma cidade russa? Então, no contexto de uma incursão constituída, são necessários reabastecedores e a supressão das defesas adversárias. Uma bomba estratégica foi detonada acima de uma cidade russa, não sendo considerada uma bomba tática. Portanto, é considerado uma bomba tática como uma arma nuclear tática? Portanto, é mais em um campo de batalha do que em uma cidade russa? Isso dependeria, neste caso, da política de direcionamento, também dependeria da necessidade de usar essas armas nucleares. Seria realmente acima de um campo de batalha ou seria acima de uma cidade? Isso depende dos planos de direcionamento elaborados no Grupo de Planejamento Nuclear da OTAN, do qual a França não participa. É preciso lembrar que naquela época tínhamos a arma nuclear móvel terra-terra. Nosso objetivo era atirar nos russos que teriam ultrapassado na Alemanha Ocidental para impedi-los. Não era para mirar em Moscou. De qualquer maneira, o alcance desses sistemas terra-terra era bastante limitado. Então, as armas nos silos podiam atingir um pouco mais longe.
Por outro lado, os sistemas Siemens, Pluton e posteriormente Hades foram desenvolvidos com o propósito de ataque. Na verdade, a Alemanha Ocidental ou a Alemanha Oriental, no máximo, se houvesse uma invasão soviética, o que explica por que nos livramos disso mesmo assim. No final da Guerra Fria, com a reunificação da Alemanha, né, a integração da Alemanha nos sistemas europeus, por que não enviava uma boa mensagem manter esse tipo de armamento? Lembremos também que isso visa impedir a proliferação nuclear. Esses acordos são dos anos 50 e 60. Naquela época existiam muito mais bombas de gravidade, na casa dos milhares. Para impedir que países como Alemanha e Itália tivessem armas nucleares, os americanos disseram que iriam armazená-las em seus territórios. Compartilhamos a decisão de lançá-la e apenas os franceses não aderiram à ideia. Já que decidimos ter nossa própria dissuasão independente, podemos resolver isso agora. Obrigado, general. Uma bomba de gravidade requer que nos aproximemos a dezenas de quilômetros do alvo, o que ainda é um pouco perigoso para o portador. Segundo problema é que agora não há nenhuma capacidade europeia sem que os americanos apertem o botão. De fato, hoje não existe uma bomba de gravidade europeia. Os britânicos, nos anos 60, 70 e 80, sempre tiveram uma forte dependência dos Estados Unidos. A França também tinha ondas de gravidade, mas agora, assim como nós, possui apenas mísseis de cruzeiro. A Força Oceânica Estratégica Britânica está realmente sob controle americano, como se afirma. Não é uma dupla americana. Isso significa que é o primeiro-ministro britânico quem decide disparar os mísseis Trident, apesar de serem parcialmente fabricados nos Estados Unidos. Portanto, os britânicos fabricam a cabeça nuclear. Eles decidem, em consenso com os americanos, o plano de alvo. Eles decidem o ritmo de patrulha e seus submarinos nucleares lançadores de mísseis balísticos não estão em boa forma, apresentando problemas de... Vimos isso com um recorde de patrulha de mais de 200 dias. Imagine o estado da tripulação após uma patrulha de 200 dias, onde você não pode emergir. A manutenção dos tridentes é realizada nos Estados Unidos da América. Portanto, se os Estados Unidos da América decidirem parar isso, é possível que os britânicos procurem fazer concessões em relação aos Estados Unidos, para que sua dissuasão nuclear oceânica continue operando? Portanto, não há um botão de desligamento como no F-35? Não, mas no F-35 também não. O F-35 também envolve principalmente questões de manutenção. São aproximadamente 30 dias, então não é um desligamento imediato. E Donald Trump também não precisa da sua autorização. Sempre que um avião da OTAN, contrariando declarações de certos políticos franceses... E eu te encaminho para o vídeo que fizemos sobre o assunto. Agora, a questão é que a França diz que possui armas nucleares, isso é uma certeza, e que seus interesses vitais ultrapassam suas fronteiras. Exatamente. Concretamente, o que isso significa? Quem protegemos com nossa arma nuclear? Bem, ao contrário. O problema é que não sabemos. Não. Por quê? É importante lembrar que apenas o presidente da República na França é capaz de acionar o fogo nuclear, de acordo com seus interesses vitais. Mas depois, o que sabemos é que essa ideia de uma dimensão europeia da dissuasão nuclear francesa, ela está presente na doutrina desde os anos 1970. O livro branco de 1972, ele especifica que a dissuasão nuclear francesa serve para proteger o território nacional e suas proximidades. Na época, era o Benelux, norte da Itália, e oeste da Mancha. Porque já na época, percebe-se que é totalmente ilusório pensar que as forças soviéticas poderiam chegar até a fronteira entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Sem que a França tenha que reagir desde aquele momento, que seria contraproducente esperar que as forças estivessem às portas de Estrasburgo. Acredito que foi o presidente Mitterrand quem disse que se chegássemos a esse ponto, significaria que a dissuasão havia falhado. Portanto, era preciso acionar a dissuasão nuclear antes de chegarmos a esse ponto. E hoje, conforme a construção da Europa avança, não necessariamente apenas a União Europeia, mas a Europa como um todo. A expansão da OTAN, da União Europeia, a criação da zona do euro, os fortes laços energéticos, financeiros e industriais entre a França e alguns países europeus. Sim, um ataque aos interesses vitais da Polônia, Finlândia ou países bálticos provavelmente teria consequências sobre os interesses vitais franceses. Então, é isso que queremos dizer quando falamos da dimensão europeia dos interesses vitais da França? É reconhecer a possível existência de uma interdependência. Hoje, essa interdependência é reconhecida em relação ao Reino Unido. É a Declaração Shakers, de 1995, que foi posteriormente renovada pelo Tratado de Lancaster House, de 2010. E o tratado, que será renovado, finalmente atualizado neste verão,
Reconhece-se que não pode haver prejuízo aos interesses vitais da França sem prejuízo aos do Reino Unido e vice-versa. Há uma formulação um pouco similar com a Alemanha no âmbito do Tratado do Eliseu. E aí, estamos esperando para ver se o Tratado de Nancy, que será assinado com a Polônia, portanto, primavera-verão 2025, também incluirá uma formulação similar. Mas a ideia hoje é refletir sobre a interconexão dos interesses vitais. E então dialogar com os países europeus interessados para perguntar a eles o que é um interesse vital? Qual conexão você vê entre a França e a Polônia, a Romênia? E como a dissuasão nuclear francesa pode tranquilizá-lo e protegê-lo melhor? Muito concretamente, há muita repercussão negativa e aproveitamento político em torno das declarações do presidente Macron. Quem disse que, obviamente, havia uma questão a ser levantada sobre a extensão do guarda-chuva nuclear francês? Extensão igual compartilhamento? Não, é exatamente isso que devemos ter em mente. É que aí a ideia não é de todo reproduzir o modelo americano, mas sim inventar um modelo à francesa. Por ora, não há planos de implantar armas nucleares francesas no exterior. E, em todos os casos, o presidente da República sempre manterá a soberania da decisão de usar o fogo nuclear. Portanto, devemos entender que isso não deve ser visto como uma proposta generosa da França. Na verdade, para mim, é o contrário. É que percebemos que temos todo o interesse em que os estados do leste da Europa estejam melhor protegidos. Para uma defesa europeia abrangente e menor risco de ataques na França, e que, para isso, uma das soluções é realmente a dissuasão nuclear. Mas não se resume apenas a isso, também passa pelo reforço da presença convencional francesa no exterior, especialmente nos países bálticos. A Romênia já possui militares franceses, mas por que não na Polônia também? Porque quando trocamos, por exemplo, com os estonianos que veem os militares franceses, eles os veem claramente como uma encarnação, precisamente da dissuasão nuclear no exterior. Portanto, é crucial observar isso, não focado realmente em armas nucleares, mas com outras dimensões, especialmente em termos de defesa antiaérea, polícia do céu, força convencional no campo. Por que não um dia um sistema de ataque em profundidade? Isso realmente deve representar um todo com a dissuasão nuclear como pedra angular. Mas, obviamente, não se trata de ter uma maleta com o botão dentro, que circula entre as 27 capitais da União Europeia, nem de vender as armas nucleares francesas. Aliás, aquele von der Leyen, como pudemos ouvir ou ler, é realmente a soberania da França sobre suas armas nucleares. E uma reflexão sobre como ela poderia ser útil para a defesa da Europa, mas sempre mantendo uma ligação com a França. E é por isso que, na minha opinião, na verdade, é até mais crível do que a dissuasão nuclear americana, considerando que, independentemente do que ocorra na Europa, isso não afeta diretamente os Estados Unidos. É por isso que hoje Trump pode, por assim dizer, abandonar os ucranianos sem consequências diretas nos Estados Unidos. Nós, franceses e britânicos, estando no território europeu, somos inevitavelmente afetados por eventos no leste da Europa. É exatamente esse pensamento que precisamos desenvolver. Os interesses estratégicos essenciais dos Estados Unidos da América e da Europa estão se distanciando progressivamente. Isso é fato. Portanto, não é garantido que eles estejam dispostos a se envolver, defender e permitir que seus aliados usem as armas nucleares presentes em seu território. Como franceses, sempre tivemos essa dúvida. No momento, não há indícios de que os Estados Unidos da América pretendam retirar suas armas nucleares estacionadas na Europa. Alguns republicanos defendem um aumento no orçamento para ganhar credibilidade diante da Rússia. Contudo, ao analisar as declarações de Donald Trump, é questionável se ele de fato estaria disposto a utilizar armas nucleares para proteger a Europa. Essas seriam as armas nucleares americanas implantadas na Europa? Mas também, não devemos esquecer, a própria dissuasão americana que, na doutrina americana, é feita para proteger os Estados Unidos e seus aliados. Tanto na Europa quanto na Ásia, especialmente na Coreia do Sul e no Japão. Eu volto para a divisão, entre aspas. Sabemos que existem alguns países, incluindo a Polônia, que afirmam estar prontos para adquirir, de uma maneira ou de outra, armas nucleares. Na falta de um programa secreto de armas nucleares no país? Mas por que não, como a Coreia do Sul ou outros países, se eles querem adquirir? Podemos imaginar que em um horizonte de 15 anos, um país como a França, isso requer questões revolucionárias. Poderíamos imaginar que eles comprariam o F-5. Nessa época será o míssil ASN-4G, não mais o SNPA. Poderíamos imaginar uma extensão no modelo do que os americanos fizeram com a Alemanha e a Bélgica? A França poderia fazer isso com a Polônia, ou até mesmo substituir os Estados Unidos da América nessa área na Europa? Então tudo é possível no campo nuclear? Então eu acho que o que é mais provável inicialmente é o desdobramento de rajadas no exterior, mas sem as armas nucleares.
Já por questões de estar acostumado com a interoperabilidade, novamente demonstração, sinalização estratégica e estar pronto em medida. 2. O desdobramento de armas nucleares francesas no exterior parece-me improvável, mas ainda é algo que é considerável. Nesse caso, isso exigiria infraestruturas específicas. Na França, eles estão renovando a base de Lucheil para receber o futuro míssil SN4G e o Rafale F5. O custo é mais de 1 bilhão de euros. Assim, para imaginar e construir infraestruturas no exterior, com a projeção de pessoal francês para garantir suas armas, lidaríamos com valores extremamente altos. E depois teríamos que imaginar uma modificação da doutrina nuclear francesa para ter essa partilha da decisão. Na minha opinião, a França é bastante crítica do modelo americano com essa chave dupla sobre as armas nucleares. Consideramos pouco confiável, pois sempre seria necessária uma decisão final de SACUR ou do presidente americano. Na verdade, eu não vejo muito o interesse que haveria para a França fazer isso no momento. Depois, se estamos em uma linha do tempo, digamos onde exatamente, não há mais nenhuma arma nuclear americana na Europa e a ameaça russa está cada vez mais forte. Por que não? Mas isso também não deve vir em detrimento do fortalecimento da própria situação nuclear francesa. E então, talvez, na minha opinião, os aliados se sentiriam mais tranquilos com uma dissuasão central francesa mais robusta. Então, por que não com um quinto ou até mesmo um sexto submarinos nucleares, lançadores de mísseis balísticos, um novo esquadrão de Rafale, conseguir manter ao mesmo tempo o Rafale F3, F4 e então o Rafale F5. Ter um mix de SMPAR renovado e de SN4G com mais cabeças nucleares. Ou uma doutrina ainda mais clara sobre essa proteção francesa, nessa dimensão europeia da dissuasão nuclear francesa. Antes do desdobramento de armas nucleares francesas no exterior, o primeiro passo será comprar armas nucleares da França. Isso faria a França perder o controle sobre as armas nucleares, o que é inimaginável, pois violaria o Tratado de Não Proliferação Nuclear. Certo, mas por outro lado, comprar Rafales, nos quais podemos rapidamente montar um SN4G mais uma vez, eu imagino que sim, então isso não é um problema, isso é possível. Sim, isso é totalmente concebível. E é até mesmo o que os poloneses, na verdade, queriam fazer em relação à administração Biden. Há muito tempo eles pedem para fazer parte dos acordos de compartilhamento nuclear da OTAN. Com B61 implantados na Polônia, Trump era contra e Biden também não era necessariamente a favor. Os poloneses estão tentando adquirir aviões Dual Capable Aircraft, capazes de carregar armas nucleares sem necessariamente tê-las em seu território. Portanto, mesmo nos delírios mais extremos e politizados dele, no pior dos casos, compartilhamento não é realmente um compartilhamento. Isso significa que esses países da Europa Oriental eventualmente nos compram armas e que estamos prontos para ter um A400M decolando. 3 horas depois, essas armas nucleares utilizáveis pelos nossos aliados, que nos compraram equipamento com a evolução da doutrina acompanhada. Então, eu acho que nesse caso, na verdade, não estaríamos mais em um armazenamento de armas nucleares francesas em bases. Porque Novo, na verdade, vender armas nucleares para outro país, isso não é possível do Tratado de Não Proliferação. Assim, se houver uma arma nuclear francesa, ela continuará sob controle do presidente da República, também representado por um controle governamental muito forte, a gendarmeria, a segurança das armas nucleares, esse tipo de precauções. E então isso é muito importante que os políticos franceses mantenham isso em mente. Mesmo na França, não temos uma democracia parlamentar perfeita. Assim, um deputado que fala sobre defesa não necessariamente tem grande repercussão. Por outro lado, em democracias parlamentares, como os países escandinavos ou a Alemanha, ouvir um deputado de extrema esquerda ou de extrema direita, que questiona essa parte da doutrina nuclear francesa que acusa o presidente Macron de querer justamente vender as armas nucleares francesas quando isso não é verdade. Isso, na verdade, coloca em risco a credibilidade da dissuasão nuclear francesa e sua contribuição para a defesa da Europa. Na minha opinião, os políticos franceses têm uma grande responsabilidade sobre esse assunto, especialmente ao considerar que a decisão cabe sempre ao presidente da República, e que em 2 anos não é certo que o sucessor ou sucessora do presidente Macron seja tão favorável à Europa, à defesa, à OTAN. Portanto, é uma responsabilidade cidadã considerar as questões de defesa ao votar. E do outro lado, se olharmos para os russos, será que eles se proíbem de voltar mais perto ao contato com os países da Europa? Ou eles continuam em seu próprio território? Inicialmente, os russos eram muito críticos dos acordos de compartilhamento nuclear da OTAN, alegando que viola o Tratado de Não Proliferação Nuclear, o que não é verdade.
Na verdade, 1 ou 2 anos atrás, eles abandonaram completamente essa política e eles decidiram, segundo eles, fazer justamente um espelho desses acordos de compartilhamento nuclear da OTAN, implantando armas nucleares em Leningrado. Mas isso faz parte do território russo e, principalmente na Bielorrússia, com um fortalecimento muito claro dos laços entre Rússia e Bielorrússia. Isso foi observado na nova versão da doutrina de dissuasão nuclear russa, publicada em novembro de 2024. Os ataques contra a Bielorrússia são considerados ataques contra o território russo. E então, de fato, existem imagens de satélite, estudos que mostram potencialmente a presença de armas nucleares na Bielorrússia. Isso contraria o espírito das relações OTAN-Rússia, que na verdade já foram muito prejudicadas pela invasão da Ucrânia. Mas, por outro lado, podemos considerar que isso não viola o Tratado de Não Proliferação, considerando que os russos ainda têm controle exclusivo dessas armas nucleares na Bielorrússia. Portanto, por simetria, aproximar armas nucleares na Polônia não seria uma agressão nossa, apenas repetir o que os russos fizeram na Bielorrússia. Sim, podemos considerar de qualquer maneira que a OTAN é uma aliança militar, que a Polônia é um Estado soberano. Portanto, se a Polônia deseja ter armas nucleares da OTAN em seu território e o Conselho do Atlântico Norte concorda, isso seria totalmente viável. Exceto, claro, pela política de Trump de se aproximar da Rússia. O sonho polonês de ter armas nucleares como parte dos acordos de compartilhamento nuclear da OTAN parece estar se distanciando. Heloísa, muito obrigado. Obrigado, Xavier. Esperamos que tenham gostado e até breve no estúdio Recocosmos.